Oi, tudo certo? Como vocês estão? O vídeo de hoje é um update de leituras e a gente vai conversar sobre o que eu li em outubro. Em outubro eu consegui ler 5 livros, só que um desses livros que eu li é um baita calhamaço de 920 páginas que, assim, vale por 3. Então foi um mês em que eu consegui ler bastante. O primeiro livro que eu li foi Não Confie em Ninguém, do Charlie Donlia, que é um suspense. Aqui a gente tem a história da Grace. Ela tá presa há mais ou menos uns 10 anos, se eu não me engano, por matar o namorado dela. E por outro lado, a gente tem a Sydney. A Sydney, ela é uma cineasta que ficou conhecida por produzir documentários de crimes reais. E assim, alguns desses documentários que ela produziu ajudou a libertar pessoas inocentes da cadeia. Então a Grace, ela vê nisso uma chance e aí ela começa a mandar cartas para Sydney alegando inocência e apresentando todos os furos que tem nas provas que condenaram ela. Então a Sydney, ela fica bastante interessada nesse caso e realmente ela começa a produzir um documentário sobre ele. E aí ela começa a investigar para descobrir se a Grace é inocente ou não. Assim, gente, é o Charlie. Não tem como o livro ser ruim, só que esse daqui, de todos que eu já li dele, eu achei ele um pouquinho mais fraco. Esse aqui, junto com o Procure nas Cinzas, pra mim, são os mais fraquinhos que eu li até agora. A história do crime em si, a investigação, as coisas que a gente vai descobrindo ao longo do livro é muito bom, consegue instigar a nossa curiosidade, como sempre. Como em todos os outros livros do Charlie, a gente começa a criar várias teorias. Tem hora que a gente realmente acredita que ela é inocente, só que tem hora que a gente começa a duvidar da inocência dela. Então assim, é muito bom. Só que o único problema pra mim são as partes que são focadas na produção do documentário em si, porque a gente tem bastante disso no livro. As partes em que eles focam na burocracia de produzir um documentário, assinar contrato, isso e aquilo, e blá blá blá, sabe? Essas partes pra mim, elas foram um pouquinho mais tediosas. Eu acho que poderia ser 100% focado no crime, sabe? Acho que se fosse 100% focado no crime, esse livro aqui com certeza seria um 5 estrelas. Mas essa foi a única coisa que me incomodou nesse livro. E assim, o final desse livro, quando a gente descobre o que aconteceu e uns negócios que acontecem lá no final, é muito bom. Só que o final, ele meio que fica em aberto. Então assim, eu ainda quero respostas. Eu ainda quero saber como tudo terminou, sabe? Eu fiquei realmente com essa curiosidade, porque eu achei um final muito bom, gostei bastante. E é aquilo que eu falei, a única coisa mesmo que me incomodou nesse livro foi as partes da produção do documentário, mas de resto é um livro muito bom. E assim como todos os outros livros do Charlie, eu recomendo bastante. E pra esse livro aqui dele, eu dei 4 estrelas. E aí o próximo livro que eu li foi Depois daquele Verão, que é um romance, que vai contar a história da Percy. Quando ela era adolescente, ela costumava passar todos os verões na casa de lago dos pais dela, e foi lá que ela conheceu o Sam, que é o amor da vida dela. Só que daí o que acontece? Em um desses verões que ela passou lá, ela acabou cometendo um erro terrível. Assim, diria que o pior erro da vida dela. E depois que isso aconteceu, ela nunca mais teve contato com o Sam e ela nunca mais voltou para aquela casa de lago. Aí os anos se passaram e um belo dia a Percy recebeu uma ligação. E essa ligação vai fazer com que ela volte para essa cidadezinha onde ela passava os verões. E assim, talvez essa possa ser a chance dela tentar consertar as coisas e tentar rever mais uma vez o amor da vida dela. Sim, gente, eu amei esse livro, de verdade, eu gostei muito. Foi um livro muito gostosinho de ler, que aqueceu meu coração. A escrita da autora, ela é super gostosa de ler, é super fluida. Devorei esse livro, quanto mais eu lia, mais eu queria continuar lendo. Muito também por conta desse mistério que a gente tem envolvendo esse tal erro que ela cometeu. E a gente quer saber o que raios ela fez. Então assim, a gente fica super curioso. E esse livro, ele é narrado entre o passado, quando ela era adolescente, passava os verões nessa cidadezinha, e o presente. Esse livro, ele me lembrou bastante O Verão que Mudou a Minha Vida. Não os livros, porque eu nunca li os livros, mas a série do Prime Video me lembrou bastante. Não por conta da temática, porque não tem a ver, só que a vibe, sabe? Eu senti muito essa vibe enquanto eu tava lendo esse livro. E assim, sério, eu gostei muito desse livro, eu amei o casal, eu achei eles a coisa mais fofa do mundo, eu gostei muito, shippei demais eles. Eu me envolvi muito com os personagens, eu gostei muito deles. E eu gostei muito de como tudo terminou, assim, de verdade, eu gostei muito desse livro, eu tava sentindo falta de ler um romance. Fazia tempo que eu não lia um romance e esse aqui aqueceu meu coração, gostei muito, recomendo bastante pra vocês. Pra ele eu dei 4 estrelas. E aí o próximo livro que eu li foi Livra-nos do Mal, que é um suspense. Aqui ele começa assim:
a gente tem 7 mulheres, elas estão reunidas em um quarto de hotel. No centro desse quarto de hotel tem uma mesa e em cima dessa mesa tem a cabeça de um homem. E assim, todas essas 7 mulheres, elas tinham bons motivos para ter feito isso com ele. E todas elas alegam inocência. Só que fica o questionamento, será que elas são inocentes mesmo? Quem foi que fez isso? Eu não sei dizer o que rolou nesse livro aqui que eu não gostei. Assim, a premissa é super interessante, me chamou bastante atenção, só que a leitura, ela simplesmente não fluiu pra mim. O começo ele é um pouco confuso, porque são 7 mulheres, então assim, são vários personagens e a gente fica meio perdido. E cada capítulo, ele é narrado por uma dessas 7 mulheres, então até a gente se acostumar, identificar quem é um pouquinho confuso. Assim, não foi um livro que prendeu a minha atenção, eu não me envolvi com os personagens, eu não me envolvi com a história, não foi um livro em que eu tava lendo e eu queria continuar lendo pra saber o que ia acontecer. Eu simplesmente fui lendo pra poder terminar logo, sabe? Mas assim, realmente, eu não sei o que rolou, eu reconheço aqui que o problema foi eu não gostei, não sei porquê, assim, de verdade, eu não sei explicar o que aconteceu. Porque assim, ele é um livro bem escrito, ele é um livro que retrata temas muito importantes e também é um livro que contém temas sensíveis. Aliás, ele pode conter sim alguns gatilhos, então eu recomendo que fique esperto antes de ler. Porque assim, gente, esse cara aí que tava com a cabeça lá na mesa, assim, ele é um babaca, ele é uma pessoa ruim, ele é um abusivo. E cá entre nós, ele mereceu o que aconteceu. Sei lá, gente, simplesmente não rolou, eu não consegui simpatizar com os personagens e sei lá, não rolou aqui, sabe? Mas é o que eu falei, nesse caso eu acredito que o problema sou eu, porque é um livro bem escrito, é um livro bom, que a leitura não fluiu pra mim, infelizmente. Mas, como eu reconheço que ele é um livro bom, apesar de eu não ter gostado, eu dei 3 estrelas pra ele. E daí, o próximo livro que eu li, ai gente, foi Casa de Céu e Sopro, da Sarah J. Maas, que é uma fantasia. É o segundo livro da série Cidade da Lua Crescente. Por ser segundo livro de série, eu não vou contar o enredo da história, porque vai ser spoiler do primeiro livro. Só que, gente, que livro foi esse? Que livro foi esse, pelo amor de Deus? Eu amei demais, eu tô surtando. Até agora, quando eu lembro do livro, eu surto. Eu preciso urgente do terceiro livro. Eu não vou aguentar esperar até o ano que vem pra ler o terceiro livro, que eu nem sequer sei quando lança aqui no Brasil. Assim, de verdade, eu tô surtando com o final desse livro. Assim, esse livro, já deu a perceber, é muito bom. Ele instiga a nossa curiosidade. A cada final de capítulo, a gente quer continuar lendo pra saber o que vai acontecer. Ele é viciante. A gente se envolve demais com a história e com os personagens. Eles são incríveis. Assim, sério, eu amei muito cada um desses personagens aqui. Eu amei muito a construção deles, a construção desse universo. É simplesmente incrível, é simplesmente perfeito. Gente, ai, de verdade, eu adorei. Assim, é a Sarah J. Maas, cara, não tem como dar ruim, não tem como um livro dela ser ruim. Foi um livro que prendeu a minha atenção do início ao fim, que eu fiquei super envolvida. E o final, gente, que final foi esse? De verdade, assim, a última frase, antes da gente pular pro epílogo, eu berrei, eu surtei, eu gritei. Assim, de verdade, que final foi esse? Que livro foi esse? Que série é essa? Eu tô muito apaixonada. De verdade, eu recomendo demais essa série. E eu recomendo demais todos os livros da Sarah J. Maas. Quem acompanha aqui o canal já deve ter percebido isso. Assim, sério, eu adorei. E com certeza pra esse livro eu dei 5 estrelas. E aí, o último livro que eu li em outubro foi Rio Vermelho, que é um suspense. Vai contar a história do Dennis. Ele tá preso há mais ou menos uns 20 anos, se eu não me engano, por um crime, e produziram um documentário sobre ele. E assim, tem muita gente que acredita que ele é inocente, tem muitos movimentos tentando tirar o Dennis da cadeia, e nisso a gente vai ter a Samantha. A Samantha, ela ficou completamente obcecada com esse caso, e ela começou a trocar cartas com o Dennis, e nisso de ficar trocando carta, os dois acabaram se apaixonando, e mesmo o Dennis ainda estando na cadeia, eles acabaram se casando. E finalmente, quando eles conseguem a libertação do Dennis, a Samantha, ela começa a descobrir algumas coisas que indicam que talvez o Dennis não seja tão inocente assim. E assim, gente, eu terminei esse livro sem saber o que pensar. Eu juro que eu fiquei assim, andando de um lado pro outro dentro de casa, tentando organizar os meus pensamentos.
tentando entender se eu tinha gostado do livro ou não. Assim, no quesito suspense, ele não foi um livro que prendeu muito a minha atenção. Não tem, assim, grandes reviravoltas, grandes coisas acontecendo. Eu achei o desenrolar da história um pouquinho parado, não tem muita investigação, que são coisas que eu particularmente adoro num livro de suspense. Mas assim, a história em si, eu achei ela um tanto quanto perturbadora. De verdade, eu me senti desconfortável lendo esse livro. Em muitas partes eu me sentia muito mal, meio sufocada, sabe? Assim, eu não sei explicar. Realmente me causou sensações muito ruins ler esse livro. Ele é um livro que vai mexer com o nosso psicológico e que retrata muito questões psicológicas. A gente percebe claramente que todos os personagens, eles têm certo tipo de problemas e que eles precisam, assim, de terapia. Sério. As atitudes da protagonista aqui foram atitudes que me incomodaram bastante, só que a gente vê como ela pensa e como ela se sente e coisas pelas quais ela passou que fazem com que ela haja desse jeito, não justifica, claro, só que me fez entender um pouco, sabe? Eu meio que me coloquei no lugar dela, o que fez eu me sentir mais mal ainda. E assim, depois que eu terminei e fui ler alguns comentários no Scoob, eu vi muita gente chamando a protagonista aqui de burra pelas atitudes dela. Só que assim, eu não acho que ela seja burra. Eu acho que ela é uma pessoa que passou por vários traumas e é uma pessoa que precisa de ajuda profissional. Realmente, como eu falei, os personagens desse livro, eles precisam sim de uma boa terapia. E o final desse livro pra mim, ai gente, que decepção. Nossa, foi pura decepção, de verdade. Eu realmente não esperava que as coisas fossem tomar esse rumo, eu não esperava que as coisas fossem acabar desse jeito. Eu fiquei bem decepcionada e revoltada com esse final. Mas assim, não foi um livro ruim de jeito nenhum. Inclusive, eu acho que dá pra gente tirar bastante lições importantes desse livro. Só que também não foi um livro maravilhoso. Nossa, não foi um livro incrível. Foi um livro ok. E um problema que eu tive com esse livro aqui, nesse caso não a história, mas sim a edição física dele, é que assim, eu postei uma tag esses dias, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição, caso você se interesse em assistir, onde eu falo que eu paguei R$15 nesse livro. E eu comprei ele na Amazon, como eu sempre compro, e eu sou assinante Prime, e ele era Prime. Eu só compro livro quando eles são Prime, porque a única vez que eu comprei e não era Prime, o livro veio usado, todo rabiscado, e esse daqui, ele era Prime, só que o livro, ele veio todo amarelado. As páginas no meio, elas estão todas amareladas, e aqui em cima, eu não sei se vai dar pra ver. Mas essa parte de cima, ela tá toda amarelada. E eu fiquei muito chateada com isso, de verdade. Eu fiquei tão chateada com isso que eu realmente precisava desabafar isso aqui com vocês, porque foi algo que me incomodou bastante. Tudo bem, eu entendo que o livro foi R$15, mas mesmo assim eu esperava que o livro tivesse novo, sabe? Mas enfim, eu só queria realmente desabafar isso aqui com vocês. Mas voltando pra história do livro em si, pra ele eu dei 3 estrelas. E então é isso, gente, esse foi o vídeo, essas foram as minhas leituras do mês de outubro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a você que ficou até o final desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que vocês têm lido ultimamente, como tem sido a leitura de vocês, que eu vou adorar saber. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like. Se você é uma pessoa que gosta de ler e tá procurando dicas de leitura, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, assim sempre que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.